Boa noite, meus amigos. Estamos aqui de volta. Como sempre, começamos esse programa invocando a Santíssima Virgem Maria, o Santo Padre Pio de Pietrelcina, que roguem a Deus que nenhuma injustiça se cometa nesse programa. Queria avisar aqui que de 14 a 19 de setembro eu estarei proferindo o curso Conceitos Fundamentais da Psicologia aqui em Colonial Heights, Virgínia. Informações pelo telefone 041-9974-4443 ou 041-3527-0987 ou pelo e-mail edui.ferro@uol.com.br. O programa do curso está lá no meu site www.olavodecarvalho.org. Também queria avisar que o pessoal de Fortaleza está tentando formar uma turma para o curso de Simbolismo e Cosmologia do meu filho Luiz Gonzaga de Carvalho Neto, o Gugu. Contato através da Renata, telefone 085-8652-0581. E também pelo mesmo telefone do Edui que eu dei antes, 041-9974-4443 e 3527-0987, transformando turmas em Belo Horizonte e Brasília para o curso do Gugu. Muito bem, aqui o Douglas Prado me escreve uma carta dizendo o seguinte: ontem eu vi com a minha esposa a sofrível novela Caminho das Índias, das 8 horas, mas que começa lá pelas 9h30 na Rede Globo Televisão, e deparei com uma cena que me deixou horrorizado, paralisado e, confesso a vocês, muito assustado. A cena colocada no ar ontem, dia 8 de julho, foi a seguinte: duas personagens, uma representada pela atriz Cissa Guimarães e a outra pela atriz Silvia Buarque, tendo como cenário uma sala com computador. Os personagens estavam navegando em um blog da internet e comentando as declarações ofensivas que foram postadas nesse suposto blog sobre a personagem de Cissa Guimarães. Porém, sem nenhum contexto na trama, seguiu-se um curioso e perigoso diálogo entre as duas, como segue abaixo. Cissa Guimarães: é incrível como tudo que é declarado na internet roda o mundo em apenas alguns segundos. Silvia Buarque: é mesmo. Deveria haver meios de se controlar as informações que circulam na internet. Cissa Guimarães: deveria haver bloqueios para que as informações não fossem colocadas dessa forma. Silvia Buarque: com certeza. Olha só, gente, esse negócio é realmente perigoso. Quer dizer que está de fato havendo uma campanha mundial, uma iniciativa mundial para o controle e censura da internet, exatamente como se faz na China. Quer dizer, o senhor falou certas coisas que não são agradáveis aos ouvidos do establishment, ele é simplesmente colocado fora do ar. Aqui isso já vem acontecendo há algum tempo, não de maneira sistemática, mas esporádica, mas o pessoal está querendo implantar um controle mundial, censura mundial da internet. Ora, é justamente a internet hoje o que nos permite furar o bloqueio da grande mídia. Quer dizer, a grande mídia já foi toda colocada sob o controle desse pessoal do grupo Bilderberg. O Daniel Stulin, no livro The True Story of the Bilderberg Group, que eu recomendo que todo mundo leia, que é um repórter, um jornalista espanhol que há 30 anos acompanha todas essas reuniões do grupo Bilderberg. Ele mostra lá quem são os camaradas que compraram todos os jornais e principais canais de televisão dos Estados Unidos e da Europa, de maneira que foi instituído aqui o uniformismo geral, o controle total da grande mídia, né? Ora, por enquanto o que nos permite furar esse bloqueio é exatamente a internet, é a única fonte de informação pela qual a gente pode saber realmente o que está acontecendo. Agora, isso aí, essa janela já está para se fechar. Nós estamos entrando realmente no mundo do controle globalizado de tudo. Controle da mídia, da educação, da economia, da vida privada, tudo. Estamos entrando em 1984 em escala global mesmo. Se nós não agirmos em tempo para furar esse balão, as próximas gerações já vão ser educadas dentro desses princípios e vão achar tudo isso muito normal. O pessoal se acostuma. Quer dizer, é tudo feito na base, vamos dizer, do morde a sopra. Quer dizer, eles dão esse espaço, eles vão enfiando a faca dentro de você, enfia um pouco a faca e passa o anestésico, enfia a faca e passa o anestésico.
né? De acordo com aquele preceito da rã, né? Se você jogar a rã dentro da água fervendo, ela pula fora. Mas se você botar na água fria e vai fervendo de pouquinho, ela não percebe e acaba sendo cozida, né? Sem reagir e sem fugir. Hoje em dia as pessoas já estão assim. Eu noto muita diferença da sensibilidade das pessoas da minha geração e das gerações seguintes. Quer dizer, coisas que nos impressionavam e chocavam, as pessoas hoje já aceitam como uma coisa inteiramente normal. Não imaginam que haja hipótese de agir de maneiras diferentes. Tudo isso é o quê? É, vamos dizer, a preparação progressiva da população para o servilismo voluntário. Quando uma coisa dessa aparece na Rede Globo, você pode ter certeza que está aparecendo em vários outros canais de televisão no mundo ao mesmo tempo. Tudo isso aí é sincronizado. A Globo, sem dúvida, tem sido um agente do governo global há muito tempo, Eles já sempre tiveram aquela mania, por exemplo, de controle populacional. Eles adoravam controle populacional, adoravam aborto, né? Adoravam a pílula do dia seguinte, sempre gostaram disso. E agora, então entraram na campanha pelo controle global da internet. Agora, a culpa é da Globo? Não, também a culpa é dos leitores e telespectadores. Quer dizer, por que não boicotam esses canais de TV, esses jornais? Por quê? Vocês têm, inclusive, meios legais de agir contra essas instituições. Vocês têm um negócio maravilhoso que se chama Código de Proteção ao Consumidor. Que uma entidade que promete uma cobertura, certo, justa, honesta, e depois te oferece empulhação, você tem todo o direito de dar uma queixa à delegacia do consumidor. A questão de você documentar, né, a propaganda que eles fazem de si próprio, né, alardeando os seus compromissos com o jornalismo idôneo, e depois você documentar como os fatos principais são omitidos. Né? Por exemplo, esse barulhão que faz de tortura de prisioneiros, né, Abu Ghraib, que não tem tortura nenhuma, simplesmente bota a cabeça do sujeito dentro da bacia de água e finge que vai afogar o camarada. Não tem nenhum risco de vida, nenhum morreu, né? Aliás, todos os prisioneiros de Abu Ghraib, de Guantánamo, todos eles saem mais gordinhos do que entraram. Isso aí é atestado por médicos, tá? Eles estão bem alimentados, bem cuidados, né? E de vez em quando você dá um susto neles. Agora, tortura para valer acontece na China, acontece nas ditaduras islâmicas, acontece em Cuba, acontece na Coreia do Norte. E isso nunca é noticiado, mas nunca. Então, um dia chegou aqui a foto de uma mulher que foi presa, uma velhinha que foi presa na fronteira da China, estava tentando escapar da China. Pegaram a mulher e cortaram os 2 pés. Tinha lá o depoimento da mulher, e depois foi retirada e acabou conseguindo cruzar a fronteira. E estava lá a mulher com os pés cortados. Quer dizer, isso aí, quer dizer, é tortura no sentido mais explícito e hediondo da coisa. Isso aí jamais se noticia. Uma vez a Folha de São Paulo, como eu escrevi umas cartas mal criadas para o Otávio Frias Oliveira, uma vez consentiu em publicar alguma coisa, uma noticinha sobre tortura na China. Quer dizer, o que a mídia está fazendo é dar uma imagem totalmente desproporcional da realidade do mundo, induzindo, por exemplo, portanto, as pessoas a atribuir gravidade ao que não tem gravidade alguma. Tá certo? E aquilo que é verdadeiramente grave, perigoso, escandaloso, chocante, né? Ou não é dado de maneira alguma, ou é dado de maneira anestésica. É claro que isso é manipulação, é claro que isso é fraude, e é claro que isso viola o Código de Defesa do Consumidor. Então, eu me pergunto por que leitores e espectadores não se organizam para uma ação sistemática contra essas entidades. Porque a gente simplesmente criticar, através da internet, ou de um programa de rádio independente com isso, esse é só o começo. Sem a informação, vocês não podem agir, mas se vocês têm a informação, e eu estou passando para vocês a informação toda semana, desde que começou esse programa, tá certo? Agora, ficar só na informação e ficar xingando dentro de casa, não vai resolver absolutamente nada. Quer dizer, claro, o primeiro passo é divulgar o que está se passando. E isso, essa minha parte eu tenho cumprido. Mas, essas entidades religiosas, católicas, protestantes, por que não agem? E por que não se organizam? Gente, vocês podem fechar um canal de televisão com isso. Vocês podem dar prejuízo de bilhões para esses seus marinhos, para esses seus frias, etc. E eles vão, como é que diz?
Vamos baixar a cabeça. Vocês não pensam que estão lidando com gente forte. Gente rica é uma coisa, forte é outra, meu filho. É? Esse pessoal não é forte, não. Não tem uma pessoa valente dentro dessa elite. Não tem uma. Se reunir todos os proprietários de jornais e revistas do Brasil, entrem lá, dou um grito, eles todos mijam nas calças. Eu conheço essa gente. Isso é tudo filhinho de papai, é tudo boiola, gente. Eles se assustam facilmente. Aproveitem. Porque amanhã ou depois, pode ser que vocês não estejam lidando com essa gente. Vocês podem estar lidando com comissários políticos, né? Formados em Cuba ou na China, e daí acabou uma mata, né? Então vocês têm que agir agora. Não tenham medo daquilo que não é temível, porque isso é uma coisa terrível, né? O medo é uma coisa totalmente paralisante. Agora, o medo vem da sua imaginação, e a sua imaginação, se ela não é treinada para ela enxergar o mundo como o mundo é, com as proporções que as coisas têm, porque a imaginação é um órgão cognitivo importante, ela tem que ser treinada, ela tem que ser adaptada à realidade. Se você deixa que a imaginação tome as rédeas da sua vida, você acaba ficando com medo do que não existe, tá certo? Ou daquilo que não oferece perigo algum. E quando chegar a hora de ter medo mesmo, aí você não tem. Quer dizer, isso aí é a definição de idiota. O idiota é o sujeito que teme aquilo que não oferece perigo algum e deixa de temer aquilo que ele deveria temer. Então, esse pessoal de mídia, não tenho medo nenhum dessa. Pessoal de mídia, intelectuais, acadêmicos, então isso é um bando de boiola, pô. Eu já testei, gente, eu já arrumei briga com 5 mil desses caras juntados, não dão nada. No fim, eles acabam tudo fugindo. Você imagina o corpo docente da USP, ali da Faculdade de Filosofia, das Ciências Sociais. Você acha que tem... Se somar tudo aquilo lá, não dá um homem. Somar todas as bolas, não dá duas, meu filho. Soma todas as bolas e divide por 2. Você vai ver. Vai dar meio. Se der, meia bola. Agora está aqui. O Matheus Cajaíba, aqui, me escreve o seguinte. Prezado professor Olavo de Carvalho, meu nome é Matheus Cajaíba, sou de Belo Horizonte, tenho acompanhado o seu trabalho há alguns anos e gostaria primeiramente de manifestar minha admiração e respeito pelo seu valor do trabalho. Muito obrigado. O motivo desse e-mail é pedir ao senhor que, se possível, divulgue uma tentativa de intimidação do movimento gay para com o meu blog Jornada Cristã, www.jornadacristã.org. O senhor Luiz Motta teve acesso ao conteúdo do blog, parece não ter gostado das críticas feitas ao homossexualismo, todas de acordo com os ensinamentos da Igreja Católica, e um de seus discípulos, que assina como Reverendo Márcio Retamero, está agora ameaçando tirar meu site do ar sem ter nenhuma acusação, mas promover Ministério Público, ONGs, Movimento Gay, etc, etc. Olha, Matheus Cajaíba, o negócio é o seguinte, tem que bater primeiro, meu filho. Vocês têm que se organizar e vocês têm que processar os caras pelas fraudes que eles fazem. Por exemplo, esse seu Luiz Motta, toda semana está saindo aí falando em matança de gays, perseguição de gays, etc, etc. Quando você vai ver, os gays são o grupo de menor risco que tem no Brasil. Então o que é isso? Isso é fraude. Isso é fraude, isso é exploração da boa-fé popular. Enquanto ninguém processar um desgraçado desse, eles vão continuar falando, e aí eles se sentem fortes, porque ninguém os ameaça jamais, eles se sentem fortes e daí começa a rotar grandeza em cima de vocês e perseguir vocês. Tá certo? Quer dizer, tem que bater antes. Ó, até hoje, pergunta, eu estou há 20 anos falando dessas coisas, pergunta quantas pessoas me processaram. Nenhuma. Um processo que teve fui eu que fiz. Eu fiz processo contra bundas. Não é isso? Quer dizer, processar bundas é um negócio, né? É estranho. Meti um processo na bundas. E daí foi lá, o Ziraldo e afinou e tal, e acabou fazendo um acordo. Fiquei até com dó deles, porque era aquele bando de velhinho decadente tentando, né, repetir os seus feitos do tempo do Pasquim. Agora já está tudo caquético, com 5 pontos de safena, né? Também dá gosto bater nesses caras, pô. E, então, ninguém me processou. Jamais. Né? Teve esse palhaço desse Quartinho de Moraes, tentou mover um processo, não contra mim, contra o Diário do Comércio. Processo que já não deu nada, com aquele negócio em que ele saiu contando vantagem, que tinha
sido condenado por causa da morte do capitão Chandler. Daí ele disse, então ele está botando banca de assassino. Daí ele ficou bravo porque eu chamei ele de assassino. Daí reuniu 5.000 professores universitários para fazer o quê? O abaixo-assinado. Eles adoram abaixo-assinado. Você escreve um artigo e eles respondem com abaixo-assinado, de protesto. Né? Eu falei, vocês são tudo uns palhaços, porque quem disse isso não fui eu, foi ele. Está aqui no site e tal, o negócio michou. Como é que a gente vai ter medo desses caras? A gente tem que bater primeiro. Então, Matheus, junta você com outro pessoal de sites cristãos, de organização cristã, ajunta os dados, prova que o sujeito está enganando a população e mete-lhe um processo. Antes que ele processe você. E vocês estão pensando o quê? Que isso aí é luta de ideias? Não existe luta de ideias, meu filho. Luta de ideias é uma figura de linguagem. É uma força de expressão. É uma metonímia. Você está entendendo? O que existe é a luta entre pessoas. A gente tem que derrotar pessoas. Tirar pessoas da atividade pública. Desmoralizar pessoas. Mostrar que são vigaristas. Que estão cometendo fraude. Você faz isso uma vez, duas vezes, três vezes, você fica quieto, vai para casa, nunca mais abre a boca. Esse seu Luiz Motta, depois daquele negócio, ele fazer aquela conferência sobre sexualidade, prazer, etc., abraçado numa estátua de um bebê. Eu digo, isso aí se não é propaganda da pedofilia, eu não sei o que é. Por que ninguém... Olha, eu estou aqui nos Estados Unidos, eu estou aqui para juntar informação e passar para vocês. Agora, quem tem que agir são as entidades cristãs. Por que não processa o desgraçado quando faz uma coisa dessa? Agora, se vocês não agem, eles agem. Então, Matheus, está aí a sugestão. Ajunte, procure as organizações cristãs, mexa-se antes, enquanto ainda é possível mexer-se. Tem aqui várias cartas perguntando o negócio da encíclica papal, caridade na verdade. Não. Mas eu não vou comentar nada disso aí hoje, porque eu estive conversando com o Padre Paulo. Vocês conhecem o Padre Paulo, tem um site maravilhoso. E nós decidimos, durante a semana nós vamos estudar o negócio. Ele é um grande conhecedor das obras do então cardeal Ratzinger. Ele leu tudo. Então, bom, vamos analisar esse texto à luz do que ele escreveu antes. E vamos ver se a gente consegue entender o que está acontecendo. Que essa encíclica é muito esquisita e muito fora de hora, muito deslocada em relação à situação. É claro que é. Parece estratosfera, parece escrito por um marciano. Quer dizer, um sujeito que não está sabendo nada do que está se passando aqui. Tá? Então nós vamos estudar. Esse negócio é a semana que vem. Espero fazer aqui uma entrevista com o Padre Paulo. Vamos lá. Aqui. O Euclides de Oliveira Júnior. Caro irmão Olavo, já o incomodei tantas vezes, você jamais me incomodou. Euclides, que é isso? É um prazer. Mas dessa vez quero devolver a parte da bênção que você me trouxe sobre o assunto do fim dos tempos. Já há algum tempo, algo em meu coração ficava martelando o Salmo 12. Eu o li, mas não tinha compreendido exatamente o que ele significava, até que você falou com aquele ouvinte sobre o possível retorno do Cristo. Ele já sabia do caso do rei Ezequias, mas a palavra que você disse foi excepcionalmente libertadora. Muito obrigado. Então, aqui, como a chance de mudança da situação, orei e comecei a lutar mais provavelmente contra essas miseráveis ideias comunistas que infestam o nosso país. E para minha alegria, novamente outro salmo me veio ao coração. Como certamente tem muito a ver com você também, repassa essa bênção de Deus. Leia também o Salmo 35. Então vamos ver, Salmo 35. Bom, outra coisa importante, se pensa no assunto da lei antifumo do Serra, e vejo que é possível derrubá-la com um gesto simples. A Constituição diz no artigo 5º, parágrafo 36, a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada. Assim, o comerciante pode pendurar uma placa grande na entrada do seu estabelecimento com os dizeres: aqui permitimos fumantes. Ao entrar, você concorda com esses termos. Registre cartório para ter força contratual. Se o judiciário teimar em mudar isso pela tal função social da propriedade, pode-se ainda arguir que o direito de usar o estabelecimento como se queira é um direito adquirido, e é mesmo.
Então, olha, é só isso que tem que fazer, tem toda a razão. Põe lá a placa, aqui permitimos fumantes. Registra isso no cartório e acabou. Quero ver alguém derrubar isso aí. Isso é direito adquirido, meu filho. Aqui, o Vinícius Martins escreve. Desculpe se estiver sendo ignorante dos fatos e não vejo o que digo como crítica. Estou apenas expondo uma dúvida. Desde pouco tempo, infelizmente, fui tomar real conhecimento da sua pessoa e das suas ideias. Antes eu ainda estava no transe infeliz que muitos ainda estão e o senhor corajosamente e impiedosamente ataca. Respeito essa atitude, pois só consigo crer em homens que agem como homens, e não essas figuras patéticas que urdem linguagem melindrosa para falsear seus conceitos estapafúrdios enquanto destrói a nossa sociedade como um todo. Eu até pouco tempo acreditava que ninguém estava percebendo ou atacando o looping moderno de direita e esquerda. Looping esse que, ao meu ver, só serve para direcionar o conflito para onde não está acontecendo de fato, enquanto nos roubam sem esforço e sem medo, rindo de nossas caras, tal como no final da Revolução dos Bichos de George Orwell. Há muito eu já vi a esquerda como farsa, só não percebi o quanto minhas ideias se pareciam com as perpetradas por ela. Mesmo assim, uma dúvida me corrói sobre suas declarações. A defesa sistemática da política internacional americana feita por republicanos no período anterior ao Obama. Não, aqui, Vinícius, eu nunca defendi sistematicamente. Aqui não se defende sistematicamente nada. Ele só defende pontos em particular. Se concordar integralmente com uma política qualquer, para mim é impossível, porque supõe que você já vai concordar antes de examinar. Quer dizer, essa atitude partidária. Quer dizer, o meu partido, faça o que fizer, eu vou aprovar. Eu nunca ajo assim. Nunca, 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 nunca. Quer dizer, o que eu concordei e apoiei depois de ter criticado foi a guerra do Iraque. No início eu achei que aquilo não fazia o menor sentido. Mas quando começaram a abrir aquelas covas e apareceram 300 mil cadáveres assassinados pelo governo de Saddam Hussein, eu achei e falei, bom, retroativamente é claro que isso tinha que ser feito, é claro que tinha que tirar esse sujeito daí, e é claro que tinha que inaugurar uma democracia no Iraque. Mas daí prossegue ele. É uma sensação mais baseada no instinto do que em provas, que me põe a ter a leve desconfiança, leve, porém corrosiva, de que toda discordância de democratas republicanos seja apenas uma fachada. Não é apenas uma fachada. O que há é que existe elementos conservadores dentro do Partido Democrata, por exemplo, esse Joe Lieberman é um exemplo, e existe uma tremenda infiltração dentro do Partido Republicano. Então você tem que tomar cuidado com essa coisa. Os conservadores no Partido Republicano são aproximadamente 30% a 40% do Partido Republicano. Eles não se identificam com o Partido Republicano, são uma ala do Partido Republicano. Alguns até saíram. Alan Keyes, por exemplo, saiu e entrou para um outro partido. Eu não acho que seja uma boa sair, não. Eu acho que tem que ficar lá dentro e se você não consegue conquistar o poder dentro de um partido, muito menos você vai conquistá-lo no Estado. Tá certo? O que me inquieta nisso tudo é que o senhor, já tendo apontado aspectos que tornam bem provável a situação, ainda defende a política expansionista no Iraque, usando, é claro, o argumento mais que vale que Saddam era assassino e que Obama, evidentemente, serve ao interesse de grupos árabes e outros. Então eu disse, olha, eu não defendo a política americana integral no Iraque. O que eu defendi foi a invasão do Iraque. Agora, a tentativa, vamos dizer, de mudar o sistema lá, falo, bom, eu acho que é uma experiência. Só que essa experiência só dará certo se os americanos permanecerem lá por 40 anos. Por quê? Agora o Obama começou a tirar as tropas, mas tirou no dia seguinte e voltou à violência. Isso quer dizer, o governo iraquiano não tem força militar ainda suficiente para controlar a situação. Então, foi uma coisa medonha. Quer dizer, no primeiro dia, houve uma bomba lá, matou 24 pessoas. E daí os ataques vieram crescendo. Então, isso tudo o que foi feito esses anos. Note bem, a economia do Iraque já está totalmente recuperada, a democracia está funcionando, você tem eleições livres, você tem imprensa livre, tá certo? O Iraque está prosperando, está tudo muito bem. Só que se tirar as tropas americanas, tudo isso vai para o brejo. Então, aqueles que fizeram a invasão do Iraque, eles tinham que ter consciência disso. Nós só conseguiremos manter isso se nós ficarmos lá por 40 ou 50 anos.
Não é uma coisa que, nós vamos lá, daí nós organizamos o governo iraquiano e voltamos para casa. Isso é óbvio que não dá certo. Então, um sujeito que vai ficar no poder no máximo 8 anos, né, como é que ele vai planejar? Aqui, a igreja católica está sendo bombardeada lá no Iraque, o negócio tá brabo. Ele virou as costas, a merda toda voltou. Né? Isso aí é que nem barata, você acende a luz e sai correndo, você apaga a luz e elas voltam. Então, o problema da democracia é esse, um sujeito não fica no poder mais de 8 anos. Tá certo? E na política, sobretudo política internacional, as ações para ser eficazes, elas têm que se prolongar durante muito tempo. Quer dizer, por que você vai dar a coisa como movimento comunista o monopólio da ação a longo prazo? E se você não tem uma organização, não tem uma coisa como assim, internacional conservadora, capaz de planejar coisas há 40, 50 anos de antecedência, se você tem que contar apenas com a ação de governos, né, e esses governos eleitos democraticamente vão ter que sair do lugar a cada 4 anos, você simplesmente não pode fazer plano de longo prazo, então você deu ao outro o monopólio da ação histórica. Note bem, tem um estudo meu que pergunta o que é a ação histórica. Uma ação só tem dimensões históricas quando os seus efeitos se prolongam para além da duração da vida do próprio agente. Como, por exemplo, você pega lá no Código Civil Napoleão, tem país que aquilo está vigente até hoje. Então você vê que as ações de Napoleão, elas se prolongam. Então elas se tornam ação histórica. Se elas fossem para o túmulo junto com Napoleão, ninguém mais se lembraria daquela porcaria. Está entendendo? Moisés, lá no Alto do Sinai, foi lá receber os 10 mandamentos, desceu, foi, 5 mil anos, tá entendendo? O pessoal está obedecendo aquilo até hoje. Então, isso aí é a ação histórica para valer. Agora, se tudo que você faz é anulado, né, na eleição seguinte, então não há realmente ação histórica. Isso quer dizer, o que eu entendo é que a ação política, para ser eficaz no mundo moderno, ela não pode ser ação de governo. Você tem que criar outros instrumentos. Então, por exemplo, a Internacional Comunista é um desses instrumentos. Foi fundada lá em 1848 por Karl Marx. 1848, e está aí agindo até hoje. Existe alguma entidade assim, né, do outro lado? Não existe, e é muito difícil existir. Vamos lá, agora aqui alguém me manda uma notícia, veja que coisa, esse mundo está ficando. O governo do Equador pediu à Interpol uma ação policial contra o ministro da Defesa colombiano, Juan Manuel Santos, por ter invadido, bombardeado o acampamento do Raul Reis, o comandante da Farc. Olha que coisa. Queria que prendesse o ministro, mas ele invadiu o campo das Farc, né, e lá morreu um cidadão equatoriano. Então o governo, cidadão equatoriano, que estava lá fazendo o quê? Ele estava lá vendendo chiclete de bola, suponho eu. É isso? Então, estava vendendo exemplares da Luluzinha. Né? E, entre outros, né, criminosos que morreram lá, morreu cidadão equatoriano. Então o governo do Equador queria prender o ministro da Defesa colombiano porque foi lá e matou um monte de bandido. Né? A Interpol, claro, os caras apresentaram a queixa para a Interpol mandou passear. Diz aqui, olha aqui, nós não atendemos medidas que são solicitadas por motivos políticos. Está muito bem, aí, nota 10 para a Interpol. Agora, o presidente Álvaro Uribe bem denunciou, falou, não, mas isso aí é uma tentativa de golpe de Estado movido do exterior, quer dizer, um cara do exterior está querendo interferir aqui no meu governo, o que é isso, pô? Então, é claro que esse negócio do Raul Reis deixou todo mundo apavorado, por quê? Porque pegaram lá aqueles computadores do Raul Reis e agora se provou, né? Todo mundo que tinha lá uma intimidade com a Farc, inclusive o nosso doutor Marco Aurélio Garcia, né? Muito bem, aqui também alguém me enviou a notícia de que o ex-espião da KGB, Sergei Tretiakov, ele informou o óbvio, tá certo? Que os Estados Unidos ainda são
o objeto preferencial da ação da KGB. Quer dizer, a KGB ainda está agindo aqui dentro. Garanto para vocês, tem milhares de agentes aqui, milhares. Tá certo? E somente aquele governo idiota do George W. Bush para considerar a Rússia como um aliado confiável. Agora, o Barack Obama já não considera nem como um aliado confiável. Aí já é um caso amoroso, né? Enquanto isso, lá na China, né? A China continua lá mandando tropas para aquelas regiões rebeladas, matando gente pra caramba. E a notícia, claro que sai a notícia, mas não foi manchete em algum lugar? Quer dizer, esses massacres ocorridos lá no interior da China, né? Ninguém dá manchete disso aí, meu filho. Dá manchete de Abu Ghraib. Fingiram que afogaram um terrorista em Abu Ghraib. Que coisa horrível. Agora a China, o governo chinês pode matar quantas pessoas queiram que ninguém liga, não. Agora, olha, aqui tem duas notícias aqui que são paralelas. Elas estão aqui separadas, mas eu vou juntá-las. Quer ver? Aqui, por um lado, saiu a Graça Salgueiro, né? Escreveu na revista, me manda aqui um recorde da revista Câmbio, dizendo que as Farc estão aumentando o recrutamento de menores de idade para substituir desertores. Quer dizer, as Farc estão aí debandada, né? Estão ferradas, derrota atrás de derrota, né? As operações secretas deles, todo mundo já sabe, né? Depois desse negócio do Raul Reis, a descoberta dos laptops lá do Raul Reis, não dá para esconder mais nada. Então, começou a debandada, né? O pessoal sai correndo. Ninguém mais quer ficar lá porque sabe que vai se ferrar. Então, o que eles estão fazendo? Estão botando menores de idade. Quer dizer, é a pedofilia militar, gente. Pedofilia militar. E aqui. Também, veja que coisa. O Talibã está criando... Um dos principais líderes do Talibã no Paquistão está comercializando crianças treinadas para cometer atentados suicidas. Quer dizer, está havendo déficit de homens-bomba. Então eles pegam agora o quê? Os meninos-bomba. Existe alguma ação da ONU contra isso? A ONU, da Unesco, que diz que está aí para proteger as criancinhas? A Unesco faz alguma coisa para proteger, né, as criancinhas da Colômbia, para proteger as criancinhas da ação das Farc, para proteger do Talibã? Nada. É a Unicef, está aí. O que faz a Unicef em favor dessas crianças? Essas que estão sendo enviadas à morte por esses camaradas. Né? Aliás, eles sempre gostaram disso. Depois, eles não gostam desse negócio de escudo humano. Eles fazem as ações dele, depois se escondem atrás de um bando de criancinhas, velhinhas, né? Só por fazer isso, esse pessoal já merece tudo ser fuzilado, pô. Quer dizer, o camarada capaz de se esconder atrás de criança, né? É assim, merece o quê? Merece compaixão? Né? Merece a morte mesmo, pô. E olha, é assim que vai terminar a Farc. Vai morrer até o último, até o último. Vamos ver o que mais temos aqui. Olha aqui, no estado de Massachusetts, né, estão lá querendo passar uma lei que criminaliza qualquer reação aos direitos transgêneros. Né? Isso quer dizer que se entra numa igreja, né, dois marmanjos, um vestido de homem, outro de mulher, dizendo, essa aqui é minha esposa, é a senhora fulano de tal, né, e vão os dois lá tomar a comunhão, o padre reclamar, o padre vai para a cana. Quer dizer, ele é obrigado a profanar a hóstia consagrada para não ferir os direitos transgêneros. Estão querendo passar essa lei no estado de Massachusetts. É claro que existe um esforço similar em todos os estados. Então, tem um site lá que se chama Mass Resistance, né? E o Google já tratou de tirar do ar o Mass Resistance. Quer dizer, a lei não foi aprovada ainda, mas é um negócio incrível. Eles fazem uma lei que criminaliza certa conduta. E se você fala contra a lei, você já é enquadrado nessa lei ainda inexistente e já é punido antecipadamente. Eles estão fazendo isso a mesma coisa no Brasil. O negócio da homofobia. Quer dizer, queremos passar uma lei anti-homofóbica. A lei não passou, mas você falou contra a lei, você já cometeu crime de homofobia, você já vai ser condenado já.
Agora, é claro que isso é fraude. E as pessoas não denunciam, elas simplesmente reclamam. Quer dizer, o sujeito que faz isso, quer dizer, ele quer aplicar contra você uma lei que ainda está em votação, está cometendo uma fraude jurídica monstruosa. E o pessoal aceita isso aí e fica só chorando em vez de se reunir e agir. O sujeito que faz isso está cometendo uma fraude, o lugar dele é na cadeia. Pô. Agora vocês têm que tirar da cabeça a ideia de que a diferença entre nós e essas pessoas é a diferença de ideias. Não é, gente. Não é. É uma diferença moral insanável. Porque nós aceitamos discutir, nós queremos ver as coisas racionalmente. Eles não querem, eles querem o poder a todo preço, o poder integral. E se você se opõe a eles, eles querem destruir você. Não é que eles querem vencer você na discussão, não, eles querem te destruir socialmente, te marginalizar, te jogar para o fundo da sociedade, te jogar no lixo, te jogar na privada e puxar descarga. Isso se não te matarem. Como é que vão achar que essas pessoas são normais, confiáveis, com as quais se pode discutir? Não é questão de discutir. Gente, não é luta de ideias, é luta entre pessoas. Ou vocês derrotam esses caras, ou eles acabam com vocês. Né? E aí vai, ó aqui, a Juventude Comunista de Cuba está dizendo: o golpe em Honduras está dirigido contra o Barack Obama. Olha, eles não estão totalmente errados, meus filhos. Eles não... Olha aqui, eles estão dizendo uma verdade. É claro que não foi golpe, foi apenas a aplicação da Constituição hondurenha. É proibido aplicar. Né? No Brasil você pode aplicar, você pode tirar o Collor da presidência, por exemplo, né? E ninguém reclama. Agora, se tira esse vagabundo de Manuel Zelaya, aí não pode, tá certo? Então, bom, eles chamam de golpe. Mas eles percebem que isso aí, de algum modo, quebra o esquema do Barack Obama no continente, porque o Barack Obama, obviamente, trabalha para a Farc, trabalha para o terrorismo islâmico. Ora, não dá para enganar mais, gente. Vocês têm acompanhado essas últimas coisas, notícias que têm saído. O World Net Day tem feito uma cobertura maravilhosa a respeito desse negócio da certidão de nascimento. Tem acontecido umas coisas assim que você vê que está lidando com bandidinho, né? Então, que em janeiro, né, o Barack Obama mandou um cartão assinado para um hospital de Honolulu, o Hospital Kapiolani, dizendo: olha, vocês estão completando 100 anos, eu, como fui beneficiário do seu serviço, eu nasci aí, né, então eu estou cumprimentando. Então, daí o hospital meteu aquilo em tudo quanto é anúncio, né? Olha, o Barack Obama falando bem da gente, etc, etc. Acontece que toda a campanha do Barack Obama e todos os sites do Obama, né, tinham... Quando alguém punha em dúvida que o Barack Obama nascesse em Honolulu, eles diziam: não, está aqui, está comprovado, ele nasceu no hospital Queens em Honolulu. Eu, bom, então é dúvida, o sujeito nasceu em 2 hospitais ao mesmo tempo, como é o negócio? Quando o WorldNet dele noticiou isso aí, no dia seguinte aconteceu 2 coisas. Primeiro, todos os sites que tinham dito que ele nasceu no hospital Queens apagaram e botaram Kapiolani. Não é que eles retificaram, falaram: não, estávamos errados, dissemos que era o Queens, mas é o Kapiolani. Não, simplesmente trocaram como se nada tivesse acontecido. Quer dizer, uma tremenda falsificação, como se esse nome, Kapiolani, estivesse lá há 2 anos, né? O que já evidentemente uma fraude jornalística. E o Hospital Kapiolani, o que fez? Apagou todos os anúncios, tirou todos os anúncios do ar. Então, é claro que você está lidando com bandido, é claro que esse negócio da certidão do nascimento do Barack Obama é tudo uma fraude, porra. Agora, esse pessoal que corre para esconder, para apagar as pistas do crime, assim, desesperadamente, assim, está tão na cara que são bandidos, meu Deus do céu. Agora, aqui nem tudo está perdido. Porque no estado da Filadélfia, a representante estadual Babette Joseph entrou lá com uma lei interessantíssima, proibindo, né, e a lei foi aprovada por unanimidade, proibindo a implantação de chips de computador em seres humanos. Quer dizer, pelo menos no estado da Filadélfia isso não vai acontecer. Então você vê, essa mulher, ela enxerga longe, porque ela sabe que projeto, vamos dizer, nos Estados Unidos não pode ter nem carteira de identidade. Quer dizer, o pessoal usa aqui a carteira de motorista como uma espécie de carteira de identidade. Eles consideram que você tem uma carteira de identidade, é uma medida tirânica,
dá ao governo um controle excessivo sobre a vida da população, então ninguém jamais aceitou essa ideia de carteira de identidade. Muito menos carteira de trabalho, que é a ideia de Benito Mussolini, né, que o Brasil adotou e que até hoje o pessoal considera. Não, ter a carteira de trabalho é um direito do trabalhador. Fala, puta vida. Né? Os caras estão querendo só te controlar a sua vida, saber para quem você trabalha, quanto você ganha, né? E você acha que é um direito seu. Então aqui o pessoal informalmente usa a carteira de motorista, né? Mas você também não é obrigado a ter a carteira de motorista. Mas já tem um projeto aí de substituir os documentos escritos por um chip. O chip permite não apenas identificar que você é, mas onde você está. Quer dizer, você está lá no banheiro, aparece você no satélite, você sentadinho na privada, né? Aparece você e o pessoal do FBI, da CIA, do Departamento de Estado, está lá vendo você cagar na privada, porra. Né? Quer dizer, você está lá, né, com a sua amante no motel, né, acreditando que ninguém está sabendo de nada. Só quem não está sabendo é a sua mulher, porque o Departamento de Estado já sabe. Né? Então tem um chip seu e um chip dela. Quando junta os dois, fala, olha, estão lá chipando. Né? Puta vida. Então, olha aqui. Também alguém me manda uma nota. A Graça Salgueiro me manda outra nota, também da revista Câmbio, dizendo o seguinte, né, que na Colômbia, tá que o Álvaro Uribe é o presidente mais católico que já teve na Colômbia. Por isso mesmo, os bispos estão contra ele. Reunidos em Bogotá durante a semana, cerca de 100 bispos analisam acontecimentos nacionais, né, e reclamam contra, né, essas coisas malignas que o presidente está fazendo contra as Farc. Aqui. Eles querem aqui, agora eles querem um encontro, um diálogo com a turma da Farc. Isso eles mesmos aceitaram, eles mesmos se propõem como mediadores. Olha que coisa maravilhosa, é? E como é que pode confiar em bispo hoje em dia? Né? Você falou bispo, Conferência Nacional dos Bispos, até saia correndo, isso aí é tudo batedor de carteira. Né? Não se pode confiar nesses caras. O que está acontecendo na Igreja Católica hoje é uma coisa de arrepiar os cabelos. Olha, eu recomendo para vocês um livro importantíssimo. Padre Paul Kramer, K-R-A-M-E-R, Paul Kramer. O livro chama-se The Devil's Final Battle, a batalha final do diabo. Não vou nem comentar. Vocês, por favor, comprem isso, dá para comprar pela internet, comprem e leiam. Depois a gente conversa a respeito disso aí. Então, aqui também queria assinalar, com muita tristeza, a morte do meu amigo Getúlio Bittencourt. O Getúlio Bittencourt, o pessoal até comenta aqui, tem um artigo do Boris Casoy na Folha, lembrando que o Getúlio tinha uma memória extraordinária, que é aquele famoso episódio da entrevista com o então presidente eleito João Figueiredo, na qual o Figueiredo proibiu o uso de gravador, mas o Getúlio tinha uma memória prodigiosa e reproduziu tudo que o Figueiredo tinha falado. E daí fala, não, mas ele fez isso aí de memória, o Getúlio tá louco, o Figueiredo tá louco da vida, né? Daí eles falaram, não, mas isso aí que ele tinha memória auditiva, né? Daí o Figueiredo, que memória auditiva nada, ele tá com um gravador no cu. Mas olha, eu atesto que ele não tinha gravador no cu nenhum, porque ele assistiu muitas aulas minhas e trazia no dia seguinte a transcrição completa, melhor do que se tivesse sido gravado. Era um negócio muito impressionante, muito impressionante. Mas não era só memória, não. Ele realmente entendia as coisas de profundidade, fazia perguntas pertinentes. Era um tipo extraordinário. Né? Morreu com apenas 57 anos. Câncer no pulmão. Getúlio Bittencourt não fumava. Né? Fumando estava vivo ainda. Também aqui alguém me manda aqui um artigo do Zé Saramago, Jorge Alexandre Moreira. Manda o artigo do Saramago e pede que eu leia e comentar. Falando, olha, Jorge Alexandre, eu lamento muito.
eu não leio mais o Zé Saramago. Olha, eu cheguei no meu limite, eu não posso mais ler. O Zé Saramago é burro, escreve mal, tá certo? E só ganhou o prêmio Nobel por causa do lobby do Partido Comunista, que domina lá a Academia Sueca. Aqui uma carta do Roberto Miskolf, filho. Seu artigo Globalismo Cristianizado, publicado no Diário do Comércio, no dia 10, merece cordiais cumprimentos por várias razões. Tomara que muitos de nós católicos saibamos ler esse texto com um olhar firme e sereno da fé católica. Você vê, ali no artigo eu coloco algumas das contradições que tem na encíclica. Uma delas é a de, ao mesmo tempo, defender o princípio da subsidiariedade, quer dizer que os organismos internacionais estão vinculados aos Estados nacionais e agem por delegação deles, e ao mesmo tempo pedir que haja uma autoridade, que esses organismos se tornem uma autoridade política mundial capaz de governar a globalização. Falar, essa coisa é contraditória, porque se é uma autoridade que tem poder sobre os Estados, não pode ser ao mesmo tempo delegada por eles. Né? Quer dizer, ou é uma autoridade delegada, ou é uma autoridade por si mesma. Né? E além de ter contradição, tinha o problema de que a encíclica explica a crise econômica mundial exatamente pelas causas contrárias às verdadeiras. Quer dizer, dizendo que o que causou foi a desregulamentação dos mercados, quando na realidade nunca houve tanta interferência de governo e de ONG e dos próprios organismos internacionais estrangulando, fazendo exigências impossíveis e estrangulando as economias nacionais e levando, por aqui nos Estados Unidos, produzindo a crise da Previdência, que leva automaticamente à crise bancária. Quer dizer, todos esses fatos são ignorados ali pela encíclica e ao explicar a crise mundial, ele repete argumentos que eu já ouvi do Dr. Emir Sader. Eu falei, será que agora o Dr. Emir Sader, né? Será que ele é cardeal? Agora ele foi lá posto na Sagrada Congregação para a Doutrina da Fé, né? Monsenhor, né? Emir Sader escreveu aquilo lá. É uma coisa horrorosa, eu fiquei chocado com aquilo. É verdade que tem uma série de atenuantes ali, tá certo? E que, vendo os escritos, o próprio Padre Paulo me advertiu, vendo os escritos anteriores do cardeal Ratzinger, ele jamais apoiou esse negócio de governo mundial. Então, é uma coisa muito esquisita o que está acontecendo. Né? Então, eu acho que nossos assuntos por hoje acabaram. Né? Alguém me mandou um negócio aqui dizendo que se confirmou que aquele libanês que estava preso pela Polícia Federal, eles disseram que foi preso apenas por racismo, que ele tem realmente uma ligação com a Al-Qaeda. Eu não sei se essa notícia está atrasada, porque faz tempo que eu sei que o sujeito tem ligação com a Al-Qaeda. Eu não sei se eu li em outras fontes estrangeiras, e se isso saiu agora no Brasil, ou se essa notícia está atrasada e foi por engano que eu a coloquei aqui. Mas, de qualquer modo, está confirmado, o homem tem alguma coisa com a Al-Qaeda, sim. Né? Então, mas isso é uma coisa que também no Brasil ninguém quer investigar, é proibido investigar. Sabe, o jornalismo investigativo no Brasil, né, é só para investigar empresário, né, algum deputadinho de interior, assim, que não tem importância, alguém que o PT quer se livrar do cara, então vão lá e investigam, falam, não, ele recebeu uma propina de um empreiteiro. Isso é jornalismo investigativo no Brasil. Né? Agora, investigar o subterrâneo, por exemplo, desse movimento gay, as suas conexões internacionais, isso aí ninguém quer saber. Né? Investigar a ligação, aí, por exemplo, de Rede Globo com esse grupo Bilderberg, também ninguém quer saber. Ninguém vai investigar o que interessa. Né? Quer dizer, você vê, Ortega y Gasset, na segunda parte do livro Rebelião das Massas, a segunda parte tem um título, eu acho, Quem Manda no Mundo? Eu digo, bom, essa é a pergunta para o estudioso de ciência política, o jornalismo político, essa é a pergunta fundamental, quer dizer, quem manda realmente? Né? Não é quem foi eleito, quem está no cargo, não é isso, é quem tem o poder e quem decide o que vai ser feito mesmo. Esse é o estudo mais interessante, e o jornalismo tem obrigação de rastrear essas coisas para informar as pessoas, para quem manda em vocês. Mais de 20 anos para cá se tornou proibido
investigar isso aí. Você não pode saber. Você tenta investigar. Quem manda, a pessoa fala, é teoria da conspiração. Tá certo? Então, isso quer dizer que a estrutura de poder sobre a qual nós vivemos, ela vai se tornando cada vez mais invisível e mais secreta. Você vê, o camponês na Idade Média, ele sabia claramente quem mandava nele. Hoje em dia é proibido saber. Então, quer dizer, nós estamos numa posição, vou dizer, mais servil do que a do camponês da Idade Média. Então, na medida do possível, a gente tenta investigar e contar isso para as pessoas, mas às vezes a própria pessoa que você está informando fica ofendida. Né? Você quer dizer que o grupo Bilderberg manda em mim? Fala, exatamente. Você diz sim, e ainda acha bom e ainda agradece. E quando a gente tenta contar para você qual é a estrutura de poder que pesa sobre você, você se sente ofendido. Porque você quer provar que, não, eu sou um cara independente, todas as minhas ideias vêm do meu próprio cérebro, né? Não sou influenciado por ninguém. É um negócio impressionante. Bom, gente, peraí. Aqui, se você quer realmente saber o que se passa em Honduras, você tem que ir em 2 lugares. Você tem que ir no Nota Latina, é o site da Graça Salgueiro, e no site www.heitordepaula.com. Outra coisa, se você quer me ver brabo, você chama o Heitor de Paula de Heitor de Paola. Quem falar Heitor de Paola, mais uma vez, vai apanhar. Eu não aguento mais isto. Não existe Paola, existe Heitor de Paula, tá? Então tá. Até a semana que vem, muito obrigado a todos.